Bom dia, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos corrigir os exercícios sobre noções básicas sobre os verbos, tá bom? Então vamos começar. Questão 1. Identifique os verbos das orações abaixo. Em seguida, coloque-os no infinitivo e classifique-os segundo a conjugação. Você pode dar uma pausa, terminar de fazer e acompanhar a correção. Letra A. Os alunos leram um livro. Vamos lá. Identificar o verbo leram. Colocar no infinitivo. Leram. O infinitivo termina em AR. ER ou IR. Então, o infinitivo de leram é ler. Classificar segunda conjugação. Ler está na segunda conjugação. Na primeira conjugação termina em ar. Na segunda termina em er. Na terceira termina em ir. Se você não conseguiu fazer, agora prestando atenção, você pode tentar fazer o restante e aí depois dar play para correção. Vamos à correção de tudo. Letra B. Muitas pessoas viajam. Viajam é o verbo. Viajar fica no infinitivo. E classificação segundo a conjugação. Segunda conjugação, não. Viajar, o ar é da primeira conjugação. Muito bem. Letra C. Hoje é dia 7 de fevereiro. É o verbo ser. Segunda conjugação. Talvez eu participe. Participe é o verbo participar. Primeira conjugação. Gosto é o verbo gostar, primeira conjugação. Seremos é o verbo ser, segunda conjugação. Fiz todas as atividades é o verbo fazer, segunda conjugação. Questão 2. Mesma coisa. Ir fazer, depois corrigir, tá bom? Todas essas questões vai ser assim. Você vai, tenta fazer, depois corrige. Sublinhe os verbos das frases e escreva se eles indicam A, ação, E, estado, FN, fenômeno da natureza. Então vamos lá. Todas as crianças parecem satisfeitas com o lanche. Bem, aí o verbo é parecer, o verbo parecem, indica um estado, né? Gente, estado tem a ver com característica, tá bom? Abaixo, chove muito na fazenda. Chove, um verbo que exprime fenômeno da natureza. FN. Os alunos e professores resolveram. Resolveram, verbo resolver indica uma ação. Letra A. Muito alegres, cantamos a noite inteira. Cantamos, verbo cantar indica outra ação. Todas as baleias estão deliciadas com a sua liberdade. Aí estão, é o verbo estar, indica também não uma ação, mas sim um estado, né? Como a gente viu na primeira frase, tá? E choveram notas boas na turma. Embora chover seja um verbo de fenômeno da natureza, nessa frase especificamente não está indicando a chuva, a precipitação, como vocês aprendem na aula de ciências. Não. Choveram notas boas está em sentido figurado. Então, esse verbo chover, nesse caso específico, indica uma ação. Questão de número 3. Identifique o número e a pessoa dos verbos das orações abaixo. Então lá, modelo. Eu gosto de sorvete, verbo na primeira pessoa do singular. Né? Moramos no planeta Terra. Quem moramos? Nós. Primeira pessoa do plural. Juliano corria muito nas competições escolares. Corria, ele corria, terceira pessoa do
singular. Os alunos estudaram, eles estudaram, terceira pessoa do plural. Tu jogaste bem, jogaste, segunda pessoa do singular. Vós não sabeis, segunda pessoa do plural. Fomos bem recebidos? Quem fomos? Nós, primeira pessoa do plural. Marcelinho Carioca chutava, ele chutava, terceira pessoa do singular. Gente, nesse exercício, então, vocês já perceberam que os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles ajudam a indicar o número e a pessoa do verbo. Tudo bem? Relembrando apenas, hein? Eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele ou ela, terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. Eles ou elas, terceira pessoa do plural. Na questão 4, identifique a conjugação dos verbos nas orações abaixo. Cantamos uma música romântica. Qual é a conjugação? Verbo cantar, primeira conjugação. Sonhei com você, verbo sonhar, primeira conjugação. Somos, verbo ser, segunda conjugação. Não fui, verbo ir, terceira conjugação. Compusemos é o verbo compor. E aqui uma observação importante. O verbo pôr e os seus derivados, compor, repor, sobrepor, etc. Todos esses verbos, que derivados do verbo pôr ou verbo pôr, todos eles são encaixados na segunda conjugação, tá bom? Então, compusemos é o verbo compor, segunda conjugação. E letra F, não partiremos, partir, terceira conjugação. Na questão 5, numere as frases de acordo com o tempo verbal. Tem aí 1, 2, 3. Vocês vão ver que às vezes vai ser possível identificar mais do que um tempo verbal, ok? E aí a gente vai ver a importância do contexto. O contexto ele é muito importante para eu identificar o tempo. Tá bom? Ontem a professora leu uma história. Ontem. Pretérito. Percebam que se fosse só a professora leu uma história, poderia ser pretérito ou presente. Lembrando que pretérito é o nome do passado, tá bom? Eu dividi meu chocolate. Poderia ser ontem, poderia ser hoje, pode ser então presente ou pretérito. Sairei mais cedo amanhã, futuro. Nós compraremos no futuro. Vocês copiaram? Poderia ser presente ou passado. Roberto escorregou, poderia ser presente ou passado. Luciana recita, só pode ser presente. Ela partiu ontem. Ela partiu é o verbo partir no passado. Nós já terminamos. Aí pode ser presente, passado ou futuro. Pensa 3 segundos, vamos lá. Muito bem. Aí eu posso ter um passado ou um presente. Eles fazem a prova presente. Os alunos brincarão está no futuro. Renata correu pode ser ou presente ou passado. Gente, só para ficar claro, nas próximas aulas nós vamos poder perceber que existem aí diferenças entre os presentes, os passados e os futuros.
Mas isso em próximas aulas, em outras aulas, nós vamos trabalhar. Agora nós estamos trabalhando as noções básicas sobre os tempos verbais, que são esses três: presente, passado e futuro. Tá bom? Vamos lá. O gatinho bebe leite, presente. Situação que acontece agora. Adriano pulou o muro, presente ou passado, né? A bruxinha jogou água no gato, presente ou passado. Mas o ideal, em situações ideais, a Adriana pulou o muro, a bruxinha jogou água. Isso, o ideal é que ficasse no passado, tá bom? Se tivesse assim, uma resposta mais correta, seria essa do passado. O padeiro vendeu todos os pães, passado ou presente. E por que eu posso dizer que é passado ou presente? Porque eu poderia encaixar isso um hoje aí, né? Mas o mais certo seria o passado. Visitaremos a vovó, só pode ser amanhã, no futuro. E dançarei a noite toda, só pode ser amanhã, no futuro. Questão 6. Identifique os verbos, em seguida diga em qual modo estão flexionados. Lembrando, então, existem 3 modos: o indicativo, o imperativo e o subjuntivo. O modo indicativo é aquele que indica as certezas. O subjuntivo, as dúvidas, hipóteses, possibilidades. E o imperativo, as ordens, os conselhos, os pedidos. Letra A. Choveu muito ontem. Isso é uma certeza. Modo indicativo. Faz frio. Outra certeza. Modo indicativo. Não arrumamos o quarto. Outra certeza. Modo indicativo. Talvez eu experimente desse sorvete. Já não tenho certeza, tenho uma dúvida. Modo subjuntivo. Abra essa porta, garoto. Modo subjuntivo. Não. Não é modo subjuntivo. Por que não? Isso, eu acho que eu escutei alguém falando aí, olha só. Gente, em abra essa porta tem uma ordem, então é o modo imperativo. Lembrando, né, que o modo imperativo é aquele em que eu vou me lembrar lá do imperador. E o que o imperador faz? Ele manda. Por isso o modo imperativo. Depois, toquem a viola e dancem. Modo imperativo, é uma ordem. Depois, resolveremos as atividades após o jantar. É uma certeza. Modo indicativo. Gritamos muito. Modo indicativo, uma certeza. Ah, se meu time vencesse. Isso aí é uma hipótese, é uma possibilidade. Isso aí é o modo subjuntivo. E não jogue lixo nas ruas, modo imperativo, é uma ordem. E nós terminamos então de corrigir todos esses exercícios, tudo bem? Esses exercícios são exercícios sobre as noções básicas dos verbos. Claro que nós vamos fazer mais exercícios posteriormente. Foi um prazer inenarrável revê-los. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, postem, por favor, na plataforma, no grupo do WhatsApp ou aqui nos comentários do YouTube. Tchau!